Olá, antes da gente avançar para a segunda etapa do SLP, vamos fazer o cálculo da área física para cada centro de trabalho, que é também chamado de template. Esse é um cálculo muito importante para definir direitinho qual a área total de de um determinado local da minha fábrica. Então vamos para cada etapa dela. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o de aresta viva. O que é essa aresta viva? É o lado em que o operador estiver trabalhando. No caso de sistemas automatizados, é o lado da área produtiva. No caso dessa costureira aqui, é justamente essa aresta aqui da bancada, onde ela está encostada. Um outro conceito importante é a superfície ou área projetada. Então, é a projeção ortogonal do contorno do equipamento. Perceba que aqui o equipamento está em pé, né? Então, esse retângulo aqui é a vista superior deste equipamento que está aqui ao lado. Este equipamento, visto de cima, ele vai ter essa aparência aqui, né? Então, essa projeção do equipamento, nessa imagem aqui a gente vê, esse retângulo aqui. Aqui tem um outro retângulo, que é a projeção deste equipamento. Essa bancada aqui está projetada aqui embaixo, bem no solo, para demarcar certinho o local onde vai ficar o equipamento. A superfície ou área de operação é a área estritamente necessária para o trabalhador operar. Ela pode variar com tipo de máquina, com tipo de operação, se o operador tem que estar de um lado para o outro. Então, eu vou multiplicar, para fazer o cálculo dessa superfície ou área de operação, eu vou utilizar 100% das dimensões de cada aresta viva, multiplicada pela metade da aresta não viva. Então, a faixa mínima vai ser de 0,5 metro e máxima de 2 metros. Então, nesse caso aqui, desse operador, veja que ele está até abrigado aqui em cima, ele tem uma plataforma. Então, eu tenho uma área aqui de operação dele que o próprio equipamento já veio com ela. Mas nem sempre isso vai acontecer, como a gente vai ver para frente. Um outro conceito importante é a superfície ou área de circulação, que é além da área de operação. Então, essa área onde vai circular produto, pessoas e materiais relacionados àquela operação produtiva. Então, geralmente é calculado com 50% da soma da área projetada com a área de operação, respeitando esse limite máximo de 3 metros. Em alguns casos, como nessa imagem aqui, a gente vê que foi designada uma área de circulação bem grande aqui, em função também de aqui ser um fosso. Provavelmente se joga algum tipo de material aqui dentro. Então, também, por questões de segurança, às vezes essa área fica bem grande e bem delimitada. Os corredores de passagem vai ser destinado à circulação de pessoas, de materiais e veículos, que não estão fazendo parte direta daquele fluxo de produção. O mínimo é de 60 centímetros, mas vai depender de cada necessidade. Em algumas empresas, por falta de espaço, a gente diminui isso, mas deixa o corredor de pessoas apenas com uma pessoa por vez. Em alguns casos, tem que colocar até sinalização no chão. Então, percebam que aqui nessa imagem, eu tenho um corredor mais estreito aqui, que é um corredor de circulação de pessoas, e aqui
ele tem uma área mais larga, que provavelmente vai circular material oriundo desse outro corredor aqui. Tá? Então, aqui uma outra imagem. Então, temos aqui corredor para pessoas e aqui corredor para materiais. Ó, aqui a gente vê a área de segurança, um outro elemento, né, dos equipamentos de segurança, um extintor de incêndio aqui tem que, por lei, ser deixado a área, não pode colocar nada aqui em cima. O corredor de pessoas, tá vendo? Para acessar essa sala aqui da frente. E as áreas dos equipamentos. Tudo muito bem sinalizado. Então, como é que funciona na prática? Vamos pegar a situação de um equipamento cuja área projetada está aí, essa área achurada. Então, essa vista superior do equipamento projeta uma área de 1 metro por 1 metro. Então, nessa área eu tenho a área de operação, ali, o que indica que provavelmente a minha aresta viva é aqui, né? E o operador provavelmente está nessa posição aqui. Então, eu vou ter como o cálculo dessa área como 50% do valor da aresta viva. 50% de 1 metro, meio metro. Eu vou ter uma área de circulação que será de 0,75 metros, ou 75 centímetros, que vai ser 50% da área da aresta viva, mais a dimensão aqui da área de operação. Então, 1 mais 1 meio, 50% dá 0,75. E, por último, o meu corredor de 60 centímetros. Então, aqui um desenho bem simples. Aí, complicando um pouco mais o desenho, eu vou ter na situação 2 um equipamento maior, cuja projeção dele, a área projetada é de 5 metros por 5 metros. A área de ocupação considerou uma aresta viva de 5 metros. O operador aqui. Ora, por que será que não ficou 50% vezes 5 metros, que daria 2,5? Porque lembra da regra, a área de operação ela vai ter no mínimo meio metro e no máximo 2 metros. Como esse valor passou de 2,5, a área vai ter 2 metros. A mesma coisa com a área de ocupação. A área de ocupação deveria ser 50% de 5 metros, que é a aresta viva, mais 2. Então, daria 3,5. Porém, na regra da área de circulação, o máximo de 3 metros. Então, a gente vem para cá, desconsiderando esses valores calculados e trabalhando com os valores máximos, porque os valores calculados foram superiores. E da mesma forma, eu vou ter o corredor. Então, o corredor aqui com 60 centímetros. Esse desenho está todo em escala. Então, do desenho anterior parecia que o corredor era maior, porque o equipamento era menor. Agora, com o equipamento maior, o corredor parece menor. Outra consideração a fazer é que no mesmo equipamento lá da situação 1, a gente viu que seria
essa configuração, considerando aqui uma aresta viva. Agora, se o equipamento tivesse duas arestas vivas, ou seja, o operador trabalha aqui e aqui, então eu tenho que duplicar. E essa área aqui, Alexandre? O que vai acontecer com ela? Bom, essas áreas dos cantos vão precisar ser adicionadas no cálculo da área de operação, circulação e corredores. Imagina que o material está circulando por aqui, ele não pode simplesmente pular e vir para cá. Eu vou ter que fazer um corredor para considerar isso aqui. Então, eu vou ter que aumentar essas áreas. Mesma coisa, vier uma pessoa por aqui, ela não vai chegar aqui e pular para cá, ela tem que ter um corredor delineado para ela caminhar e continuar para cá. Bom, os modelos que a gente viu para as áreas de operação, circulação e corredores, ele é um modelo mais simples. Vamos ver um modelo agora um pouco mais complexo, que é dos centros de produção, ou um template mais detalhado, que foi desenvolvido pelo pessoal lá da UFSCar, e esse material estava disponível na internet, está ainda disponível na internet em PDF, acessível a qualquer pessoa. Então, nesse material, os autores dividem a elaboração do template em inúmeros passos. Então, pegar aqui um exemplo de uma área do equipamento, que a gente chamou lá atrás de SP, a área projetada do equipamento, e vamos agregar a essa área outras áreas. Então, a primeira delas é definir qual a área do operador. Então, essa área é a área necessária para que o operador realize a operação. Então, a gente tem que considerar as diferentes posições que ele trabalha, as movimentações dentro da posição e entre posições, e todos os aspectos de segurança envolvidos. Então, para esse modelo, a gente considerou que o operador se movimenta nesse semicírculo. Bom, definida a área do operador, a gente precisa especificar também áreas de manutenção. Então, a gente vai ver serviços de manutenção em geral, seja preventiva ou corretiva, e aí a gente vai calcular considerar os diferentes pontos em que pode ocorrer serviço de manutenção, seja elétrica, hidráulica, a parte mecânica, etc., troca de ferramentas. Vamos considerar aí os espaços necessários também para remoção de componentes desse equipamento. Eu tenho que tirar um motor da máquina, qual que é o espaço que eu tenho que deixar? Então, vamos considerar ali, além da área do operador, que o operador vai trabalhar aqui, mais duas áreas. Então, em todos os próximos desenhos, eu vou marcar com uma estrelinha a nova área que foi inserida, para vocês não se perderem da explicação. Então, esse aqui é um exemplo de que, após a análise do equipamento, verificou-se que esses são os dois pontos de possível manutenção e ia precisar dessas áreas aqui. Bom, feito isso, eu tenho que incluir a área de processo. Então, a gente vai considerar todas as áreas indispensáveis para que possa executar perfeitamente essas operações. Então, tem que considerar também a parte de alimentação e descarga de máquinas, deslocamento de partes móveis das máquinas, instalação e retirada de dispositivos e áreas para preparação do equipamento. A gente vai usar como fonte catálogos ou medição direta do processo, no caso de
estudos de rearranjo de layout. Então, foi definida até uma área pequena, provavelmente nesse caso assim, opera-se com material de pequeno porte, né? Mas imagine também se essa máquina operasse chapas de aço, ou vergalhões bem compridos, ou tubulações, perfis, essa área de alimentação deveria ser muito grande. Então tem que considerar isso também. O passo 5 é uma área ou um pulmão de estoque de matérias-primas, né, e não processadas. Então, em sistemas de Lean Manufacturing, isso vai ser menor, né? A ideia é trabalhar com estoque menor, mas é muito comum ter algum estoque para a operação de máquina. Então, o número de diferentes matérias-primas a gente considera, o sistema de programação e distribuição de materiais e o tamanho de cada lote. Então, aí a gente estabelece aqui que eu vou ter a área de matéria-prima não processada e a área de matéria-prima processada. Então, aí eu vou especificar também a área de refúgio, cavaco, resíduo. Essas são áreas muito comuns, né, em grandes partes dos processos produtivos, você gerar resíduo, vai ter que considerar aí o volume deles, a forma, o tipo de material, de quanto em quanto tempo tem que removê-lo, as sobras por unidade de tempo, por hora ou por minuto, a densidade desse material, pode considerar também a periculosidade, o método de armazenamento e etc. O próximo, especificação da área de movimentação e transporte. Então, aí a gente vai considerar uma área para movimentação de carrinhos ou de pallets, vai depender do tipo de transporte, pode designar espaço também para ponte rolante, que vai trazer material ou ferramenta, né? Então, essa é a área dos dispositivos de transporte que a gente está marcando aí com amarelinho. Bom, vamos considerar a área de serviços, que é uma área para qualquer tipo de serviço que atenda o centro de produção, né? Seja serviço de água, de ar comprimido, de ventilação e forma de abastecimento. A identificação desses fatores aí vai ser muito importante também na próxima etapa do SLP. Então, foram designados ali dois espaços, uma área em arco ali em cinza, para poder destinar como área de serviços. Então, a gente ainda vai considerar para dispositivos auxiliares, alguma ferramenta, dispositivo, instrumento que auxilia na produção. Tá? Então, uma área pequenininha ali, um cinza mais escuro. Passo 10, a área de acesso, que é a área das outras pessoas acessarem o centro de produção, né? Vai permitir a movimentação com segurança e rapidez. Ela vai ter uma área interna do centro de produção e uma área externa. Então, a circulação interna ao centro de produção foi designada como esse aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, essa área em verde claro equivale à nossa área de operação no modelo simplificado do template. E a área externa, a área relacionada à nossa área
de circulação do modelo simplificado, né? E agora esse aqui é um modelo mais complexo. Então, a gente ainda vai ter que designar áreas de dispositivos legais. Então, a gente tem que considerar aí qualquer área prevista em lei, principalmente nas questões de segurança e circulação, né, envolvendo corredores, etc. Bom, a gente achou que aquela área de circulação já era suficiente, incluímos só uma área posterior. Então, o que é que nós temos aqui? A área total designada por esse equipamento, né? Então, erroneamente, eu posso achar que é só a área do equipamento, que é essa aqui, ó, que a gente viu lá no início, a primeira área que a gente desenhou, que é a área do equipamento, né? Só que, como a gente viu, essa área no final vai ficar com um contorno muito maior. Em sistemas de desenho, como programas de desenho como AutoCAD, eu consigo até dimensionar essa área aqui em metros quadrados. Tá? Essa área do contorno total do meu template, né? Eu consigo dizer com clareza qual que é a metragem disso aqui. Isso vai ser importante para o cálculo das áreas dos meus setores da empresa. Ainda em relação a templates, a gente tem que considerar a possibilidade de sobreposição de áreas. Assim, não, essa área aqui de interseção, ó, eu posso juntar dois templates, porque essa área não vai interferir no processo de uma máquina ou outra, no caso de eu colocar duas máquinas aqui, ó, uma máquina 1 e uma máquina 2. Então, eu sobreponho as áreas comuns, de forma a otimizar o espaço, desde que eu não perca áreas importantes definidas anteriormente. Por que isso vai ser legal? Quando a gente fizer o desenho, né, e calcular quantas máquinas dessas vão ser necessárias, eu posso sobrepor várias delas. Eu posso sobrepor sem comprometer o resultado e colocando corredores ali bem delimitados, olha, em cada equipamento. Então, aqui tem uma área, a área externa, né, da área de circulação desse equipamento 1, e aqui eu tenho a área de circulação do equipamento 2. Então, se um material vem por esse corredor, ele pode entrar aqui ou pode entrar aqui. E o mesmo para qualquer uma das máquinas. Assim para todo o layout. E também, né, posso ter uma ideia da delimitação do meu espaço, aqui, como se aqui fossem aqui nesse espaço aqui fossem as paredes, né, em cinza, as paredes do espaço. Eu posso abrir corredores aqui ou não, se eu não quiser que esse espaço seja aberto, né? E também ter circulação de pedestres aqui pelo canto, pelo meio, perdão, aqui pelo meio. Então, com todas as máquinas, digamos que aqui para esse projeto eu preciso de 16 máquinas dessas, eu já sei uma forma de distribuí-las de forma a atender todas as minhas necessidades, sem precisar ficar fazendo puxadinho depois para adequar ao meu sistema produtivo.
Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Fica aqui o meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado. E até a próxima.